Eu vou abrir aqui o nosso programa de aulas. Beleza, estamos gravando. Eh, então, hoje a gente está aqui, ó, dia 22 de outubro, é nossa aula de programação CNC, a segunda aula, só que hoje a gente vai ver interpolação circular. Vai ver como é que faz arcos e circunferências na programação CNC. Aí, antes de começar as aulas, eu queria dar alguns recados para vocês. O primeiro recado aqui, né, relembrando, dia 19 e dia 26 de novembro, a gente vai ter as apresentações dos projetos. Eu vou colocar amanhã, quando eu colocar a gravação dessa aula, eu vou fazer uma postagem no mural, reforçando as datas das apresentações do projeto, e eu coloquei hoje já lá no mural, deixa eu ver se está aqui fácil. Cadê o Clécio? Aqui, ó. Essa aqui é a turma 2, então essa aqui mesmo. Ó, eu coloquei aqui, ó, informações sobre o projeto no Classroom. As instruções, as mesmas instruções que eu tinha passado no comecinho do semestre já estão aqui. E eu coloquei esse formulário aqui, ó. Vou puxar o formulário aqui. O formulário, que é esse daqui, ó, é o formulário para você colocar qual é o seu grupo do projeto. Mano, pode ter até 4 pessoas no grupo. Aí você vem aqui, pega, põe a sua turma, nome das pessoas e o tema. O tema é a peça que você vai falar sobre. Aí eu vou pegar essas informações e vou fazer a escala das apresentações, né? A gente tem 2 dias de apresentação. Aí eu vou fazer a escala das apresentações com esse formulário. Eu pedi aqui então para preencher o formulário até o dia 30. E daí eu espero dia 30, quando virar o mês eu faço a escala das apresentações. A apresentação é simples, tranquila, qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição aí. E a gente tem também algumas gravações, mais o começo das aulas, onde eu fiz a explicação aqui das instruções do projeto. Então aqui para preparação para as apresentações dia 19 e dia 26. Aí, ó, voltando aqui então, hoje a gente vai ter nossa aula de interpolação circular, que é essa aqui. Vou colocar aqui no modo apresentação. Voltou. Beleza. Então, ó, antes de a gente começar a aula de interpolação circular, eu vou começar mostrando aqui os resultados da aula passada. Não sei se vocês lembram, mas antes do feriado a gente teve a aula de usinagem CNC também, só que foi a interpolação linear. Então a gente aprendeu a fazer movimentos em linha reta na programação CNC. E aí tinha um formulário, um exercício, e a resposta desse exercício eu levei lá na Moca e a gente fez algumas peças. Eu vou mostrar aqui os resultados das 3 turmas que eu dou essa aula, tá? 2 turmas da produção e uma turma da mecânica, porque eu fiz 3 ou 4 alunos por turma. Então eu juntei tudo aqui para a gente ver mais coisa aqui. Esse aqui, ó, tirei uma selfie aqui. Esse aqui sou eu com a máscara de solda, que nesse dia eu gravei uma aula de soldagem também. Ó, eu sei que esse take aqui que eu vou mostrar, ele ficou ruim, porque eu filmei ele de pé assim, porque era mais fácil de eu segurar, eu tava filmando com o tablet. E essa máquina aqui, que a gente vai ver a parte de dentro, é o centro de usinagem. O que é o centro de usinagem? O centro de usinagem, ele é uma máquina operatriz que trabalha só por comando CNC e ele faz as funções tanto de fresadora quanto de torno.
e até mais coisas. O centro de usinagem tem a partir de 3 eixos de liberdade, mas tem de 4, 5 eixos para você. A gente vai trabalhar aqui com 3 eixos, que é X, Y, Z. Os outros eixos são eixos de rotação da peça e eixos de rotação e ângulo do spindle aqui, que é essa parte que está com a ferramenta. Mas a gente vai trabalhar como se fosse uma fresadora CNC. A gente vai usar todos os eixos dessa máquina aqui. Aí, ó, eu fiz uma imagem aqui mostrando, ó. Isso aqui, ó, é uma morsa e essa pecinha aqui, esse quadradinho, é o blank que a gente vai usar. Lembrando, blank é igual ao material. Então, esse material aqui, ele chama Necuron. É o nome comercial desse material. Ele é um polímero. Ele parece tipo um compensado bem fino, assim como se fosse um MDF bem fino. E a gente usa ele nas aulas porque ele é super fácil de usinar. E então a gente usa esse material aí. Aí aqui, ó, essa, apertei errado aqui. Essa parte aqui, ó, que eu tô mostrando agora, eu vou mostrar um pouquinho melhor. Ela chama de magazine, como se fosse de revista em inglês. E aqui no magazine, se vocês observarem, tem algumas outras ferramentas. O magazine ele é um suporte de ferramentas e elas ficam lá. Por exemplo, eu posso durante a minha usinagem trocar de ferramenta. Eu estou usando lá uma fresa, eu posso pegar aqui e pegar uma broca. Ou então trocar de fresa. Então o Magazine tem as ferramentas todas que você vai usar. A gente não fez troca de ferramenta aqui, ó, que é a parte de baixo do Magazine. Esse aqui tem 20 posições para você colocar até 20 ferramentas diferentes, mas aqui a gente vai usar. Então, quando a gente faz a programação CNC, uma outra coisa importante é a questão da ferramenta. A gente vai fazer toda a usinagem da peça com uma ferramenta só, ou vai fazer com mais de uma e vai precisar trocar? Quem que vai definir isso? A sua geometria que você vai fazer, sua peça, material. Às vezes, por exemplo, você faz uma troca de ferramenta e pega uma ferramenta mais específica para fazer uma determinada etapa e você consegue com isso aumentar um pouco a velocidade de corte, reduzindo o tempo. Então, a troca de ferramenta serve para otimizar a usinagem. Eu estou mostrando mais como curiosidade, mas a gente não vai usar. Beleza, esse aqui não foi o meu melhor take aqui, mas essa parte interna ela é fechada toda, né? E toda essa área aqui é a área do interior do centro de usinagem. Quem já foi lá na oficina da Moca é aquela máquina quadradona que fica em frente da porta quando a gente entra na oficina. Aí aqui, ó, é a programação dos alunos. Essa parte aqui é o console. O console é a interface do centro de usinagem. E aqui ele tem dá para fazer bastante coisa aqui. Uma das coisas que dá para fazer é uma simulação da programação. Então o que que a gente fez? A gente pegou a programação que vocês fizeram, colocou isso aqui, digitou manualmente. Aqui embaixo tem uma série tem um teclado. A gente digitou essa programação e depois simulou para ver o que ia dar. Aqui o do André, ó, deu errado, ó, porque era para fazer uma letra E no caso aqui dele, ó, ficou errado aqui. Os que deram errado a gente não fez, não fabricou. Eu tô com algumas peças aqui que são as que deram certo. Ó, esse aqui, ó, é o do Bruno. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, mas se você observar, tem essas linhas. Essas linhas aqui indicam a movimentação da ferramenta. Vou mostrar mais para frente que aqui essa simulação funciona como se fosse um videozinho. Eu gravei. Mas aqui, ó, esse do Bruno que não deu certo, ó, era para fazer uma letra E, mas ficou esse negócio estranho aqui. Então foi mais um que a gente não fez. Pode ter o nome de outras pessoas, porque tem alunos das 3 turmas, tá? Aqui, ó, é o da Isabela. Da Isabela deu certo. Ó. Essa aqui, ó, é realizando a simulação, tá vendo? As linhas são a movimentação da ferramenta. E vocês podem ver aqui, ó, que da Isabela o E tá com a forma certa.
só tá fora do blank. Isso é porque a posição do zero peça tava divergente, né? Que nem que o dela tava errado. Aí a gente corrigiu a posição do zero peça e fez essa outra simulação aqui, ó, com o zero peça corrigindo. Olha lá. Aí aqui sim deu certo a letra E. Aqui é uma foto que eu tirei só para registrar a programação que a gente usou para fabricar a peça dela. Aí aqui tá. Essa aqui da Isabela eu acabei perdendo a gravação da usinagem da peça dela. Eu apertei errado lá. Só tirei essa foto aqui do começo. Mas algumas outras tá certo. Deixa eu ver se eu pego a peça da Isabela. Não sei se vocês estão vendo na minha câmera, mas na gravação vai dar para ver, ó. Essa aqui, ó, é a peça da Isabela. Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui, ó. Eu trouxe as peças aqui para casa. Tô com várias letras Z aqui. Aqui a fotinho, a mesma peça que eu mostrei. Olha, tô com várias, não é uma peça só. Tô com três aqui, ó. Diferente. Essa aqui é a do Tony. O Tony é da turma da mecânica. Do Tony não deu certo também. Ó a simulação, ó. Era pra fazer uma letra E, ó. Tá vendo? Ficou estranho aqui. Deu ruim. Não deu certo do Tony. Esse aqui é do Pedro. O do Pedro deu certo. E eu gravei tudo certinho. Ó. A simulação rodando, ó. Que eu tinha perdido, eu pedi para rodar de novo a simulação. Tudo ok. E aqui é usinagem, ó. Aqui, ó, o instrutor dando ok. E aqui eu consegui filmar, ó. Isso aqui eu tô filmando de fora da máquina, né? Acabou. Rapidinho. Já tá feita a letra E do Pedro, que é essa aqui, ó. Tô mostrando aqui na câmera. Essa aqui é a próxima peça. É do Estevão, que deu certo também. Ó, a simulação dele tava que nem naquele caso anterior. Tá certo, só tá fazendo fora por causa da posição do zero peça. Aí a gente corrigiu zero peça aqui e aí deu a simulação. Aí, ó. Ok, deu tudo certo lá. E que eu acho bacana, essa vai ser a aula que eu vou instruir os instrutores para fazerem lá na primeira semana de novembro. A gente vai ter mais algumas opções. Eu quero abrir pelo menos umas 3, 4 opções para vocês irem lá. Infelizmente, a única possibilidade que a gente tem é no período da tarde. Tem que ser das 2 às 5, alguma coisa assim. É, e aí, vocês podem levar uma programação que vocês quiserem para fazer lá. E aí eles vão mostrar para vocês como é que coloca a programação na máquina. Vão fazer tudo isso aqui que eu fiz lá, mostrando para quem estiver interessado. Aí aqui, ó, continuando do Estevão. Aí a gente corrigiu e ficou certo lá. E aqui é a usinagem. Essa gravação minha não ficou muito boa, porque eu fiquei meio moscando aqui. Aí eu virei rápido pra lá. Ó, deu ok. Aí eu fiquei meio. E aí já virei pra lá, já tinha começado, ó. Mas deu pra pegar ainda. Essa é a letra E do Estevão, que essa aqui eu sei que todas são iguais, ó. Mas tô com ela aqui. Aí quem for lá fazer pode ficar fazer uma letrinha do seu nome, já vai saber fazer tanto curva quanto reta, para fazer a forma que vocês quiserem lá. E a peça do Estevão. Essas foram as três que deram certo. Foi pouco até. Mas tem uma menção honrosa aqui que a gente queria fazer, que é da Amanda.
E a Amanda, ela fez uma forma diferente aqui. Ela queria fazer essa forma diferente. Inclusive tinha um esboço lá no exercício que ela entregou. E tava muito bem organizadinha a programação dela. Ela fez um esqueminha de colunas, fez um desenhinho. Ficou muito legal. A gente não acabou não fazendo essa peça porque a gente achou que não ficou certo aqui. E aqui ficou muito pegando fora, ó. Eu só vou voltar aqui na. Uma que aparece, uma foto que aparece no Morse, mostrar um negócio pra vocês. Isso aqui, ó. Qual que é o perigo de a ferramenta trabalhar muito próximo da borda da peça ou sair para fora aqui? Se vocês forem ver, o material ele está fixado aqui na morsa. E a ferramenta não pode bater aqui no elemento de fixação, ela só deve encostar no material. Então essa movimentação da ferramenta fora da peça, quando não está usinando, ela é importante também, para evitar essa colisão. Se você entrar no YouTube e ver lá erros usinados de CNC, tem cada tipo de acidente que acontece e é, além de ser perigoso, né, pode dar um custo de manutenção da máquina enorme aí. Entortar aqui o spindle, que é uma das piores coisas que pode acontecer, aí tem que substituir, aí fica caro. Vou adiantar aqui onde a gente estava. Paramos aqui, ó, no da Amanda. E tem mais uma do Jeremias que só tem foto também, dá para ver, ó, que ele escreveu correto, aqui tá o E, mas não deu muito certo, não. E aqui tá a programação. É isso aqui que a gente digita lá para fazer a peça. Mais um aqui, uma outra menção honrosa aqui é da Graziele Vela, que fez tipo, o desenho dela era tipo uma estrela feita com dois triângulos. E tava bacana, assim, a ideia dela, ficou bem legal, mas deu alguma coisa errada, tá vendo? Ela ficou fora, a estrela, e ainda ficou um pouco torta. Mas a gente achou bacana aí, o que ela fez. Bom, esses daqui até aqui foram os resultados que a gente teve da interpolação linear. Hoje, o nosso assunto mesmo é a interpolação circular. E aí, quando a gente souber as duas, a gente vai saber programar aí para fazer. A gente vai ter uma base muito forte para programar qualquer coisa no CNC. Tem mais coisas? Tem. O CNC tem muitas funções específicas, muitas coisas, mas sabendo o linear e o circular, você já tem uma base boa e já dá para fazer muita coisa. Então, relembrando aqui um pouquinho, ó, vamos esquecer um pouco o circular e vamos voltar no que a gente viu na semana antes do feriado, faz bastante tempo. A gente dar uma lembrada aqui, uma refrescada. Então, na interpolação linear, a gente tinha duas funções que a gente podia usar para fazer, que era o G0 ou o G1. O G0, ele é um avanço rápido. Ele é usado quando você está movimentando a ferramenta, mas não está fazendo usinagem. Está movimentando a ferramenta fora da peça. E ele é o movimento mais rápido que a máquina pode fazer. O avanço rápido. O G1 é normalmente a velocidade de usinagem. Quando a gente está com a ferramenta desbastando o material da nossa peça, a gente usa em G1. Então é um avanço definido. E o G1 é o avanço definido em movimento linear. Quer dizer o que? Ele faz só retas. Ele pode fazer tanto vertical, pode fazer horizontal, pode fazer em ângulo, mas ele não faz curvatura. Aqui eu coloquei uma revisãozinha, alguns exemplos aqui para a gente relembrar tanto o linear. E hoje, o que a gente vai ver com circular são dois outros comandos nessa linha, que são o G2 e o G3.
O G2, ele é a interpolação circular no sentido horário. Eu vou fazer um H aqui, mas só para não ficar escrevendo muito, que é ruim de escrever aqui. E o G3 no sentido anti-horário. Então, se você vai fazer uma circunferência, com o G2, você faz no sentido horário. Com o G3, você caminha no sentido anti-horário, mas o resultado é o mesmo. Você, na hora que está programando, tem que saber para onde você vai, se você vai usar o horário ou o anti-horário. Então, aqui é uma revisãozinha. Vou começando com a revisão da interpolação linear. Eu escrevi aqui um programinha de exemplo para a gente acompanhar, para fazer essa letra H aqui, ó. E aqui na letra H, ela está com as cotas, indicando as dimensões. Tem aqui a indicação de onde está o zero peça. O zero peça é como se fosse a origem do meu sistema de eixos. Então, se eu estou usando aqui como referência o eixo X e o eixo Y, eu posso definir onde eu vou colocar essa origem aqui, ó. E a origem aqui é o zero peça. ZP, zero peça. Então, a gente está definindo o zero peça como esse ponto aqui. Aí, esses números em amarelo aqui, são essas indicações de número aqui, tá? Só para identificar os passos nas linhas. Então, vamos passar linha por linha nessa programação e ver aqui o que acontece. Relembrando, cada linha da programação CNC, ela tem uma indicação aqui. Deixa eu só ver. Acho que tá tudo aqui. Ok. Achei que eu tinha caído aqui, mas acho que não caiu. Cada linha na programação CNC, ela recebe um nome. Sendo que a gente usa assim, N10, N20, N30, N40, N50, N60, N70, N80. De 10 em 10 a gente vai, a gente já tinha visto isso. Aí a gente vem aqui, ó, G1, olha aqui a colinha, ó, G1, interpolação linear em avanço programado. Quer dizer que a gente vai escolher qual a velocidade que a gente vai se movimentar. Qual que vai ser essa velocidade? Quem define é esse F1000. Então aqui a gente definiu 1000 milímetros por minuto. Aí aqui, ó, quanto que eu vou querer que a minha ferramenta se desloque no eixo X? 0. Então ele vai vir aqui para o X0. Y0. Então quer dizer que eu vou me movimentar para a origem. Aqui é a minha origem da peça. Que é o ponto 1 aqui, ó. E o Z? O Z é a altura. É o eixo que eu não estou vendo aqui, né? Como se estivesse saindo da tela aí do seu celular, seu computador, sei lá. E quando a gente está com Z10, quer dizer que a gente está um pouco para cima do plano da peça. A gente está um pouco com a ferramenta um pouco voando lá, um pouco para cima. Então a gente só colocou, movimentou a ferramenta para cá e deixou ela sobre a peça. Beleza. Linha 2, Z menos 5. Quer dizer o quê? Que a gente abaixou a ferramenta em menos 5 milímetros no eixo Z. Então aqui a gente teve usinagem, a gente teve remoção de material. Quanto? A gente fez um furo de 5 milímetros de profundidade aqui no ponto 1. Ok, então aqui ó, a gente fez mais ou menos isso, um furo aqui. Linha 30, que é N30, Y100. Lembrando aqui, por que é só o Y100? A gente só precisa colocar para a programação CNC quando tem alteração no valor do eixo. Se não tem nada aqui ó, no X nem no Z, quer dizer que eles continuam na posição anterior. O X, ó, 0 e o Z menos 5. Mas teve alteração aqui no valor do eixo Y. E foi para quanto? 100. Então aqui, ó, cota de 100. Eu andei daqui para o ponto 2. Então vim parar com a ferramenta aqui. Já fiz essa parte aqui toda da letra H. Linha N40 agora. Y50. Lembrando esse esquema aqui do X do Z, que não precisa escrever se não for alterar. Só alterou o valor do Y. Para quanto? 50. Então, ó, 50. Se é 50, aqui é 50 também, né? Então, o Y50 é o ponto
3 aqui. Agora a linha 50, ó. X, 50. Então o Y a gente não alterou o valor agora. Mas a gente alterou aqui, ó, no X. Quanto? 50. Ó. Essa distância aqui é 50. Então ponto 4 é aqui. X, 50. Aí aqui, ó, é só fazer a outra reta ali, né? Eu comecei aqui fazendo subindo, ó, Y100. Y100 vai dar aqui no ponto 5. Aqui continua valendo 100 na mesma coisa. O X não mudou de lugar. E depois a gente desceu aqui por Y0, que é descer 100. E vai dar o ponto 6. A linha 80 é um Z10 só para levantar a ferramenta de novo, tá? Mas já não faz parte aqui da usinagem. Então vocês estão vendo, relembrando isso daqui, é um negócio de ligue os pontos. A gente tinha aqui 6 pontos que a gente precisava saber as coordenadas, e a gente coloca as coordenadas desses pontos numa certa ordem que vai ditar para a gente qual vai ser a movimentação da ferramenta. É isso que é programação CNC. Então aqui a gente foi do ponto 1 para o 2, do 2 voltou para o 3, do 3 foi para o 4, do 4 foi para o 5, do 5 foi para o 6, que já está lá. Não com essas linhas aqui, né? Vou apagar aqui, ó, tudo. Então a gente vê aqui, ó, ponto 1, andou isso aqui, veio para o ponto 2, desceu, veio para o ponto 3, andou aqui, veio para o ponto 4, 5, 6. E a forma que a gente diz isso para o computador é através desse código aqui. Então, isso que a gente fez na semana passada, isso é interpolação linear, que a gente só está fazendo linhas, está fazendo retas. Aí hoje a gente vai ver a interpolação circular. Como é que ela funciona? A interpolação circular usa outros comandos. Não é o G0 nem o G1. É, como eu falei, o G2 e o G3. Quando que eu escolho se eu vou usar o G2 ou o G3? Depende. Se você quer fazer aqui a interpolação circular, faz um arco, faz uma circunferência, faz qualquer forma que seja arredondada. E aí depende, se você vai andar no sentido horário, você usa o G2. Se você vai andar no sentido anti-horário, você usa o G3. Eles fazem exatamente a mesma coisa, só que um vai para um lado e o outro vai para o outro. Não tem certo ou errado. Às vezes a gente precisa usar um, às vezes precisa usar outro. Como é que a gente faz para usar os comandos G2 e G3, então? Eu coloquei aqui um exemplo usando o G2, tá? Mas é a mesma coisa para o G3. Então vamos ver aqui, ó. Para usar o comando G2 ou G3, tem duas formas. Tem a forma 1 e a forma 2. Elas fazem a mesma coisa, mas tem uma diferença entre elas que eu vou explicar já. Mas vamos ver aqui as duas formas, ó. Para fazer então uma interpolação circular, para fazer um arco, eu venho na linha e escrevo G02. Eu tenho que falar que eu estou saindo, né? Agora eu vou usar uma função de interpolação circular. Aí, ó, em amarelo aqui, ó, eu vou dar o ponto final da curva. Eu até coloquei aqui as cores aqui, ó. Ponto final da curva. Então, se eu tinha aqui, ó, ponto A, que é o ponto inicial, né, que eu comecei, e eu quero fazer uma curva cujo final dela seja o ponto B, eu preciso dar essas coordenadas aqui do ponto B, onde vai terminar a minha circunferência. E aí, ó, outra coisa que tem aqui que eu preciso colocar é esse IJ. O que é IJ? IJ é o centro da circunferência. Então é o centro, é aqui, ó. O I equivale ao valor no eixo X e o J no eixo Y. Só que a diferença aqui deles é que o IJ ele é dado em distância incremental.
Não se preocupe com esse nome. Lembra que a gente aprendeu? Tinha coordenadas absolutas e coordenadas incrementais? A coordenada absoluta é quando a sua referência vai ser sempre o zero peça. Zero peça. A coordenada incremental é quando a sua referência é a última posição da ferramenta. Então você vai colocando só o valor que você vai se deslocar em relação à sua última posição. Então vamos supor aqui, ó, eu vou dar um exemplo aqui com umas dimensões erradas, tá? Vamos supor que de A a B, essa distância aqui que eu tenho valia 300. Eu sei que não vai dar certo as contas, mas é só para mostrar. Então, se aqui vale 300, ó, e eu vou escrever o meu XY aqui, ele vai andar 150 para dar aqui no centro da circunferência. Mas vamos supor que o meu zero peça, ele está aqui e eu vou andar, e aqui tem mais 50. Então aqui, ó, se eu vou dar o valor do ponto final, do ponto B aqui, eu preciso somar o 50 com o 300. Vai ser 350 em x. E o XY, ele vai ser, aqui não vai ser o 350 dividido por 2. Ele vai ser 150, 0. Acho que essa parte aqui ficou meio confusa aqui com esses desenhos que eu fiz, mas eu coloquei uma explicação melhor dessa distância incremental mais para frente. Mas então, resumindo aqui, ó, para usar, eu vou voltar nessa parte da distância incremental aqui. Para usar o comando G2, na primeira forma, a gente coloca aqui, ó, G2, que é o nome do comando, ponto final da curva e o centro da circunferência que eu quero fazer. Ainda tem aí esse negocinho da distância incremental, que eu já vou explicar melhor. Aqui, ó, a segunda forma que tem para fazer o G2 é um pouco mais fácil, que é, ó, eu coloco aqui, ó, G2, o ponto final da curva de novo. Só que aqui, ó, não tem IJ. Eu uso o raio da circunferência. Então eu não preciso ficar pensando onde vai ser o ponto do centro da circunferência, é só jogar o valor do raio. É um pouco mais fácil. Porém, a gente tem uma limitação quando a gente usa isso. Quando eu uso R, eu só posso fazer circunferências que sejam. Normalmente a gente usa ele com 180 graus, mas dá para fazer circunferência, só que não dá para fechar o círculo. Eu preciso deixar um espaço aqui. Para eu conseguir fazer uma circunferência de 360 graus, fechar, eu preciso usar só o comando J, eu consigo. Com um R, não. Então, como o R, usando com o raio, tem limitação no uso, você não pode usar para qualquer coisa, o IJ é o mais usado. Ele é mais comum, inclusive a gente vai trabalhar aqui adotando o IJ como padrão, porque ele é mais difícil de usar. Então, se a gente aprender o mais difícil e você precisar fazer o mais fácil, é mais tranquilo. Então, vamos ver aqui um exemplo do uso da interpolação circular aqui. Esse aqui é um programinha que eu fiz de exemplo para fazer esse perfil aqui, ó. Essa forma aqui, eu inventei. Eu não considerei nada aqui do eixo Z, eu ignorei, tá? Que é só um exemplo para aprender a usar o comando G2 e G3. E aqui, ó, tem uma colinha da posição dos eixos e o zero peça nosso tá aqui. Então vamos ver aqui agora. Vamos acompanhando aqui a programação. Na linha 1, ó, eu coloquei aqui, ó, G1. A G1 quer dizer interpolação linear. Beleza. Qual que é a velocidade? 200 milímetros por minuto.
e a gente pediu para a ferramenta aí para o x0, y0, que é o zero peça. A origem do meu sistema de eixos aqui é o zero peça. Eu coloquei a ferramenta aqui, vou chamar isso aqui de ponto 1. Linha 2, x 100. Então, ó, x positivo, tô indo para cá, andei 100, vai me dar o final dessa cota aqui, que é o ponto 2. Aqui nenhuma novidade. Linha 30, y20. Então eu subi aqui, ó, essa linha laranja que tá aqui, ó, ela representa o y0. Eu coloquei ela como uma referência só, tá? Ela não existe no desenho. É só uma linha imaginária. Linha. Então aqui, ó, eu vou andar 20 em relação à linha laranja. Para vocês pode estar aparecendo meio amarela aqui, mas era para ser laranja. Para ir para o ponto 3. Subi 20. Aí agora, linha 40. X 120. Aqui está uma boa recordação se eu estou trabalhando em coordenada absoluta ou incremental. Se eu vou andar 120 em x, olha só quanto que ele deslocou. Só 20. Ele não andou 120 para lá. Andou só 20. Por quê? Está em coordenadas absolutas, onde a minha referência é sempre zero peça. Então aqui, ó, 100 com 20 vai dar o 120 de distância do ponto 1. Então aqui, ó, o ponto 4 tem 120 de distância do zero peça, por isso que é 120. Se fosse em coordenada absoluta, aí seria 20, porque eu só ando realmente o deslocamento que eu estou fazendo ali. Desculpa, em coordenada incremental, eu só ando o quanto que eu estou me deslocando em relação à posição anterior. Mas é por isso que está esse 120 aqui, só para lembrar. Então a gente parou aqui no ponto 4. Até aqui a gente só usou interpolação linear do G1. Agora a gente vai entrar aqui, ó, no G2. G2 é interpolação circular no sentido horário. G2. Então aqui, ó, para usar o G2, ponto final que eu quero chegar. Eu quero chegar nesse ponto aqui, ó. Ponto 5. Qual que é a distância do ponto 5 até o zero peça? Eu tenho 100, 120. Aqui, ó, eu estou vendo que o raio da circunferência é 50. Então eu tenho 50 aqui e 50 aqui. Então vale 100, 220. 220 em x. E em y, quanto que é a distância dele? É essa distância aqui, ó. Que é a distância até a linha amarela, que vale 20. Então y 20. Ok. Esse é o ponto final que a gente quer chegar com essa circunferência. E o centro dela, que é o IJ? Lembrando que o J é em x, o I é em x e o J é em y. I 50, J 0. O que quer dizer isso? Quer dizer aqui, ó, que eu vou me deslocar em relação ao ponto inicial, 50 em x, que vai me levar aqui, e 0 em y. Eu não vou ter deslocamento na vertical. Então esse aqui é o ponto IJ. Ó. Só que tá vendo? Ó, se eu fosse dar em coordenada absoluta, o ponto IJ seria 100 com 20 com 50. Seria 170, que é a distância dele até o zero peça. Mas aqui eu só dei 50 e 0 porque é uma distância incremental. É uma distância de deslocamento do ponto 4. Qualquer dúvida, qualquer coisa aí, abre o microfone, escreve no chat. Eu estou vendo o chat aqui, tira a dúvida. Então, com esse comandinho aqui, ó, a gente foi para o ponto 5, fez esse arco aqui, que é usando o comando G2. Aí agora, só para terminar aqui, ó, na linha 60, a gente voltou a usar o G1 com x 270 para ir para o ponto 6 aqui. 270 é 100 com 20, com 50, com 50,
com 50. Então aqui dá 100, 220, 270. E então aqui é o ponto 6. Aí na linha 70, Y0. Y0 é a linha amarela aqui, né? Vai para o ponto 7. Então essa aqui foi a nossa programação com exemplo de uso do G2. E aí a gente fez esse perfil aqui. Vou apagar aqui esses rabiscos para fazer essa forma usando essa programação aqui. Uma dúvida? E agora a gente vai entrar aqui, é o mesmo exemplo, só que olha essa seta aqui, ó. A gente vai fazer agora daqui para cá. O zero peça, ó, ele tá aqui agora, ó, nesse ponto. A gente vai fazer um movimento contrário. Vou passar aqui um pouquinho mais ligeiro, tá? Mas é a mesma coisa. A posição do XY continua com uma colinha aqui, tá? Aqui a gente vai usar o G3 para fazer a mesma circunferência, é a mesma coisa. A gente vai acabar com o mesmo resultado, mas se a gente fizer de cá para lá ou de lá para cá, vai dar uma programação diferente. Vamos ver aqui então. Aqui, ó, G1 F200, beleza. G1 interpolação linear com a velocidade de 200 milímetros por minuto. X0 Y0. Joguei aqui então minha peça no zero peça que está aqui agora. Y20, o Y positivo 20 eu estou subindo, 20, vou vir para esse ponto aqui. X menos 50. Menos 50 porque eu vou andar aqui no eixo X negativo. Contrário aqui, ó. Menos 50 vai levar eu para esse ponto aqui, ó. Eu andei isso aqui, ó. No sentido do X negativo. Aí agora, ó, chegou na hora de fazer o arco. Eu vou fazer o arco aqui nesse sentido agora, que é o sentido anti-horário. Então eu vou ter que usar o G3, não o G2. Então aqui, ó, G3, ponto final da curvatura x menos 150, y20. Vamos verificar esse ponto aqui. Por que que é 150? Ó? 50. Aqui o raio da circunferência é 50, então tem raio aqui e um raio aqui. 100, 50, 50 dá 100, com 50, 150 negativo em x, porque eu estou andando no sentido contrário. Y20, que é essa altura aqui, né? Aqui tem 20. Então, esse é o ponto aqui, final. E o IJ, eu tenho que dar o valor desse ponto aqui, em relação a esse. Então aqui, ó, vai ser menos 50 em x, que é o valor aqui, 0 em y, porque eu não andei nada na vertical. Então, com esse comando aqui da linha N40, eu vou fazer esse arco aqui, só que agora eu estou fazendo ele no sentido inverso do que eu estava fazendo antes. Agora aqui é só terminar, né? Voltamos para G1, x menos 170, que vai me dar esse ponto, ó, que é 50 com 50 dá 100, 150 com 20, 170, negativo, porque eu estou indo no sentido contrário. Y0, então aqui a gente desceu, veio para cá. X menos 270. A gente já tinha feito a soma no anterior, que o comprimento total aqui era 270, né? Então, voltando aqui. Fizemos exatamente o mesmo perfil, exatamente a mesma coisa, só que agora a gente está indo de um lado para o outro, diferente do anterior. Então, aqui é um exemplo usando o G3 com o mesmo perfil. Alguma dúvida? Uma question? Não? Então tá bom. Então, ó, agora é a parte com vocês. A gente vai fazer essa aula aqui que nem a gente fez a outra, tá? Mesmo esquema. Aqui eu coloquei um exercício
O exercício, eu vou passar para vocês um link do Google Forms para vocês entregarem. E quem mandar vai ganhar um ponto extra. É um ponto extra, vai ser, no caso, o 42º ponto, né? Porque já teve um do outro. E também a gente vai pegar essa programação de vocês e vai levar para fazer. Eu vou trazer aqui os resultados que nem eu trouxe aqui da semana antes do feriado. Então o exercício funciona assim, ó. Considerando um blank de 50 por 50 por 50, um cubinho, escreva a programação para a usinagem de uma peça utilizando a interpolação circular. Que peça? Qualquer peça que você quiser fazer. Hoje é para deixar mais livre mesmo. Eu recomendo vocês ficarem com forma simples. Não use a profundidade, ó, é uma limitação. A gente só pode trabalhar com uma profundidade de corte de 5, porque aí pode complicar um pouco a programação, é mais fácil de se perder, e aí é mais fácil de errar, ou então tem mais risco de ter algum acidente na hora de fabricar. Então a gente vai deixar a profundidade de corte máximo 5 milímetros. E aí vamos supor, você quer fazer uma letra, que letra você vai fazer? Qualquer letra que você quiser. Fazer o A, pode fazer o B, C, D, quer fazer alguma outra coisa? Você que faz. O diâmetro da fresa que a gente vai usar lá para fabricar é de 1/4. 1/4 equivale a 6,35 milímetros no diâmetro, mas eu recomendo você considerar ele 5. Vai ser esse diâmetro aqui que vai dar a espessura no caso da letra, né? Você tem que lembrar que a sua ferramenta vai sempre tirar uma espessura igual ao diâmetro dela. Por que que eu estou colocando essa diferença aqui? É mais fácil você pensar na programação arredondando para 5, para não ficar muito número quebrado. Mas pode ter algum caso onde essa variação de 1,35 milímetros seja importante, tá? Então, fica aí para vocês considerarem. A gente precisa deixar. Eu coloquei aqui dessa vez, ó, uma distância de segurança. Se a gente tem aqui a face do nosso blank, eu tô deixando aqui, ó, uma borda de segurança de 5 milímetros. 5 aqui, 5 aqui. Então a ideia aqui é que a área que vocês estão livres para mexer seja isso, para evitar da ferramenta poder encostar com a morsa aqui, tá? Para deixar um pouco mais de segurança. Dentro dessa área aqui, vocês podem ficar livres. E na hora de vocês enviarem, pode enviar em Word mesmo. Aliás, só aceita documento lá em Word e no formulário, né? E coloca só a identificação de onde que está o zero peça. Faz assim, tipo, se você tiver como, faz pelo menos isso aqui, ó. Um, faz o seu um esboço, faz um quadrado lá no Word, faz um ponto aqui marcando que é o zero peça. Se você puder, fazer a identificação aqui, ó, YX, onde você está considerando, YX, ajuda também. Porque a gente teve muito de. Na hora que a gente colocou a programação, estava certa, só que teve que mudar o zero peça. Não dá muito trabalho fazer isso, mas é só para ficar mais certinho aí. Programação. Eu quero chegar aqui e falar, essa programação aqui dessa peça, ó, a gente fez só com o que vocês enviaram, não precisou alterar nada. Mais bacana. Eu vou parar aqui essa modo de apresentação e vou colocar aqui, pegar o link do formulário. Ó, esse aqui é o formulário para enviar a resposta, nome, turma e faz o upload do arquivo aqui. Eu vou colocar o link para vocês no chat. Beleza? Alguma dúvida? Alguma questão?
Nada? Então tá bom, então. Tô aqui para dúvidas e qualquer pergunta. Eu vou deixar esse formulário aberto lá, tá? Eu não vou fechar ele hoje, não. Vocês podem ir mandando. Provavelmente eu vou fazer essa gravação da aula. Não sei se eu vou conseguir fazer aqui, tá? Talvez eu vá fazer. Amanhã eu não vou conseguir fazer, não. Talvez na semana que vem. Sendo que eu já gravei na aula de retífica aqui do dia 29. É, mas aí talvez demore um pouquinho, tá? Para eu conseguir ir lá fazer. Agora chega uma época aqui de. Tem bastante reunião de sexta que o pessoal gosta de fazer. Beleza? Tô aqui. Qualquer dúvida, pode dar um toque. Eu vou parar aqui de gravar só porque agora, né? Às vezes vocês ficam fazendo e ficar quieto, a gravação fica meio sem graça. Mas, beleza. Parar a gravação.